Nível 1. O órfão da nação. Você tem 5 anos de idade. Enquanto outras crianças estão aprendendo a amarrar o sapato ou caçando passarinho no quintal, você está sentado em uma cadeira de veludo que é 3 vezes o seu tamanho. O cheiro do ambiente é uma mistura de mofo, cera de abelha e o suor nervoso de homens de casaca que te olham como se você fosse um bilhete de loteria premiado. Seu pai, o impetuoso Dom Pedro I, acaba de meter o pé. Ele abdicou, pegou o navio de volta para a Europa e te deixou o mico. Um país continental, falido, caindo aos pedaços e infestado de revoltas. No Brasil, o poder não é conquistado por mérito. Ele é herdado como uma dívida que você não pediu. Você não é uma criança, você é uma instituição. Você não tem amigos, tem tutores. Você não tem brincadeiras, tem protocolos. Sua main quest começa agora. Sobreviver a uma infância onde cada abraço é um cálculo político e cada beijo na mão é uma tentativa de manipulação. O custo desse nível: sua liberdade. Você é um prisioneiro de luxo no Paço de São Cristóvão. Nível 2. O atleta mental. Você tem 10 anos. Enquanto o Brasil lá fora se resolve na base da facada e da canelada nas regências, você está trancado em uma biblioteca que parece uma masmorra de conhecimento. Seus tutores decidiram que, já que você não tem força física para bater em generais, você terá cérebro para humilhá-los. Você estuda 14 horas por dia: latim, grego, francês, inglês, alemão, sânscrito. Sim, até sânscrito. Você aprende que no Brasil o saber é a primeira forma de carteirada. Se você fala uma língua que ninguém entende, você já está 3 degraus acima na hierarquia. Você começa a se esconder atrás dos livros. O papel é mais confiável que o ser humano. O cheiro da tinta é melhor que o cheiro do povo que você ainda não conhece. Você está sendo moldado para ser o pai da nação, mas ninguém te ensinou a ser filho de ninguém. O sistema te quer sábio, mas te quer frio. Se você demonstrar emoção, os regentes montam em cima. Você aprende a primeira regra do jogo brasileiro: quem mostra o que sente perde a razão. Nível 3. O atalho da maioridade. Você tem 14 anos. Pela lei, você é um pirralho que não pode nem decidir o que vai jantar. Mas o jeitinho brasileiro não foi inventado ontem. Os políticos estão desesperados. O país está se esfarelando. É farroupilha no sul, sabinada na Bahia, cabanagem no Pará. A solução: dar um save game e pular as etapas. É o golpe da maioridade. Eles te perguntam se você quer assumir o trono agora. Você olha para aqueles homens barbudos e suados, sabe que eles querem usar sua coroa como escudo, mas você diz: quero já. Você é coroado imperador do Brasil com a idade de um estudante de 9º ano. A cerimônia é um delírio de ostentação em um país onde a maioria das pessoas não tem o que comer. Você sente o peso da coroa de ouro e diamantes na cabeça e percebe que ela não é um acessório, é um parafuso que te prende ao chão. Você agora é o topo da pirâmide, mas a base é feita de areia movediça. Nível 4. O casamento de conveniência. Você tem 18 anos. Chegou a hora de expandir a guilda. Você precisa de uma imperatriz. O catálogo de princesas europeias é limitado. Afinal, quem quer mandar a filha para um país tropical cheio de febre amarela e revoltas? Você vê o retrato de Teresa Cristina de Bourbon. Ela parece aceitável na pintura. O match é feito via diplomacia. Quando o navio aporta no Rio de Janeiro e você vê a noiva real, o choque é físico. Ela é baixa, manca e não tem nada da beleza dos retratos. Você, o imperador culto e poliglota, quer chorar. Você vira as costas e diz para o seu tutor: eles me enganaram. Mas aqui está a lição de realismo político. No Brasil, o status não se constrói com amor, mas com alianças. Você engole o orgulho, oferece o braço a ela e cumpre o protocolo. Você terá filhas, terá uma família de fachada, mas seu coração se torna uma biblioteca fechada para visitação. O custo do nível 4 é a intimidade. Você terá uma esposa, mas morrerá sozinho. Nível 5. O diplomata de cartola. Você está nos seus 30 anos. A barba cresceu e você a deixa longa para parecer mais velho, mais sábio, mais pai. O Brasil vive um momento de trégua. Você começa a usar o poder moderador como um joystick. Os liberais e
Conservadores brigam como cães e gatos. Você troca o ministério. Alguém está ficando poderoso demais? Você dá um cargo de prestígio, mas sem poder real, em alguma província distante. Você descobre o QI, quem indica. Você distribui títulos de nobreza como quem distribui panfleto em sinal. Barão disso, visconde daquilo. No Brasil imperial, o ego é a moeda de troca. Se você der um título de visconde para um fazendeiro de café, ele vai te lamber as botas e esquecer de conspirar contra você por pelo menos 2 anos. Você viaja pelo país, você quer ver as escolas, os laboratórios, você é o primeiro entusiasta da tecnologia no Brasil. Você vê o Barão de Mauá trazendo ferrovias e telégrafos e sente que o futuro chegou. Mas há um cheiro de podre no ar que você tenta ignorar, o cheiro da escravidão. O motor do seu império é o sangue negro, e você, o intelectual que lê Victor Hugo, sabe disso. Mas você tem medo de mexer na engrenagem e o relógio parar. Nível 6. O voluntário da pátria. Você tem 40 anos. O jogo ficou sério. Guerra do Paraguai. Solano Lopes decidiu testar seus limites. Pela primeira vez, você não pode resolver as coisas na base da conversa ou do decreto. Você quer ir para a linha de frente. Seus ministros dizem que é perigoso, que o imperador não pode morrer no barro. Você dá uma carteirada histórica. Se não me deixarem ir como imperador, irei como voluntário da pátria. Você vai. Você vê o Brasil real, não o das bibliotecas. Você vê o exército de negros, pobres e maltrapilhos morrendo em pântanos distantes. Você vê a incompetência dos seus generais e a corrupção nos contratos de fardamento. A guerra dura anos. Ela drena os cofres, ela drena sua alma. Você volta vitorioso, mas é uma vitória com gosto de cinzas. O exército, que antes era apenas uma guarda pretoriana, agora descobriu que tem poder. Eles voltaram da guerra querendo um lugar na mesa. E você continua querendo que eles fiquem no pátio. O custo do nível 6 é a paz. Você nunca mais dormirá tranquilo. Nível 7. O cidadão do mundo. Você passou dos 50. O Brasil é pequeno demais para a sua curiosidade. Você começa a viajar, Europa, Egito, Estados Unidos. Você não viaja como um monarca ostentador, mas como Dom Pedro de Alcântara, um turista intelectual. Você conhece Darwin, Victor Hugo, Wagner, Nietzsche. Você assiste Graham Bell demonstrar o telefone e é o primeiro a dizer: "Meu Deus, isso fala". Você quer ser um cientista, um astrônomo, um professor. Você se sente mais em casa em um laboratório em Paris do que no Palácio Suado do Rio de Janeiro. Enquanto você discute poesia e física no exterior, no Brasil o esquema está mudando. Os fazendeiros de café estão furiosos porque você está demorando para indenizá-los pela abolição que está por vir. A igreja está brava porque você não aceita as ordens do Papa sem questionar. E o exército... Bem, o exército está lendo livros sobre positivismo e decidindo que um imperador é um software ultrapassado. Você recebe telegramas sobre crises e responde com desdém. Você prefere olhar as estrelas pelo seu telescópio do que olhar para a cara dos seus ministros. Nível 8. O mestre do desapego. Você tem 62 anos. A Lei Áurea é assinada pela sua filha, Isabel, enquanto você está doente na Europa. Você comemora. Finalmente, o Brasil lavou a alma. Mas no Brasil, cada ato de justiça gera uma reação de vingança da elite. Os escravocratas de última hora se tornam republicanos por conveniência. Eles não amam a república, eles odeiam a perda da propriedade. Você volta para o Brasil velho, cansado, com as pernas inchadas pela diabetes. Você não tem mais energia para jogar o jogo das cadeiras. Você sente que o sistema está te ejetando. Seus amigos são poucos. Suas filhas não têm o mesmo carisma. O povo te ama como um avô distante, mas o poder já mudou de mãos nos corredores escuros dos quartéis. Você sabe que o golpe está vindo. Seus informantes avisam. Seus aliados pedem que você reaja, que prenda os conspiradores. E você, com o cinismo de quem já leu toda a história da humanidade, diz: se é assim, que seja. Não farei nada contra a vontade da nação. No fundo, você está exausto. Você quer que o jogo acabe. Nível 9. O desterro. 15 de novembro de 1889.
Marechal Deodoro, seu amigo, aquele que você ajudou a subir na carreira da ordem. Não houve heróis, não houve povo na rua, não houve glória. Foi um golpe burocrático, numa resolução de diretoria feita de madrugada. Você recebe a notícia de que tem 24 horas para sair do país. No Brasil, a gratidão tem prazo de validade curto. Você é expulso como um inquilino inadimplente. Você não resiste. Você não quer derramamento de sangue brasileiro por causa de uma coroa que já te pesa demais. Você embarca no navio às pressas, na calada da noite, para não gerar comoção. Enquanto o navio se afasta da costa do Rio de Janeiro, você olha para o Corcovado e sabe que nunca mais voltará vivo. Você leva consigo um pouco de terra do Brasil em um saquinho de veludo. É tudo o que sobrou do seu império. O custo do nível 9 é o pertencimento. Você deu sua vida para construir uma nação e agora a nação te diz que você é um estrangeiro. Nível 10, o quarto de hotel. Paris, 1891. Você vive em um hotel simples. Suas roupas estão gastas. O homem que falava 14 idiomas agora mal tem forças para falar um. Você passa o dia lendo e escrevendo no seu diário. O Brasil, agora uma república cheia de ditaduras, de crises econômicas, parece ter esquecido de você, mas você não esqueceu dele. No seu leito de morte, cercado por livros e pelo silêncio de uma Europa que te respeita mais como sábio do que como rei, você fecha os olhos. Suas últimas palavras são sobre o país que te exilou. Você morre sem um centavo no bolso, mas com a dignidade intacta. O topo da pirâmide brasileira te deu tudo: status, conhecimento, acesso às maiores mentes do mundo. Mas também te tirou tudo: a infância, o amor, a pátria e a paz. Você foi o imperador magnânimo, o homem que tentou civilizar o impossível. Você venceu o jogo da história, mas perdeu o jogo da vida. No final, o trono não era de ouro, era uma gaiola, e a porta só abriu quando o seu coração parou. Você pagou o preço. Agora você é estátua. Agora você é nome de rua. Agora você é uma lembrança de um Brasil que poderia ter sido, mas que preferiu ser o que sempre foi. Um lugar onde o presente sempre atropela o futuro. O jogo acabou. Desligue o console. Você agora é eterno, mas está morto.